Boa noite. Boa noite. Eu sou o Rex. Eu sou a Lira. E hoje estamos aqui nesse super cenário do jornal Despolemizando, que acaba de sumir aqui atrás de mim, né? Foi rapidinho, para falarmos de um assunto muito sério que aconteceu em Brasília. Antes que alguém pergunte, sim, basamos tudo isso em pesquisas, os links estão com as matérias na íntegra aqui na descrição. Então, se você quiser ler e não ter somente esse resumo que iremos falar, pode ler aqui na descrição que você vai ter todo o conteúdo, tudo bem? Bom, o ocorrido que vamos contar hoje aconteceu em Brasília, um garoto chamado Pedro Henrique, de 22 anos, estudante da faculdade Unifeplac, uma faculdade de Minas Gerais. Esse garoto fazia medicina veterinária e foi lá que aconteceu um grande ocorrido. Na verdade, não lá na faculdade, mas numa fazenda, onde esse garoto guardava basicamente 20 caixas com várias espécies de cobra. Esse garoto foi picado por uma cobra naja de 1,5 m que estava em uma dessas caixas. Esse garoto, quando foi picado, sofreu uma série de complicações, como um comprometimento de partes do corpo, problemas cardíacos muito sérios, e teve que parar às pressas no hospital. Vale lembrar que Naja é um grupo de espécies, composto por 20 espécies, né? Sendo que essa espécie que picou o garoto é uma dessas espécies, e essa específica cobra que picou ele, ela tem um veneno que pode matar um ser humano em 60 minutos. Então, é uma coisa que realmente tem que ser tratada muito rapidamente. Esse garoto foi parar no hospital e se fez uma mega campanha, trazendo um soro direto aqui do Butantan, e também se importando uma cerca de 10 unidades, né, mais 10 doses de soro para conseguir reverter o efeito do veneno da cobra, importadas direto dos Estados Unidos. E esse garoto, por sorte, mas também graças a Deus pelo tratamento que ele obteve, conseguiu se recuperar e agora passa bem. Isso é uma coisa muito boa de falar. No entanto, aí entra aquela discussão. Esse garoto armazenava 20 cobras dentro de casa. Elas, quando chegaram no Instituto Zoológico aqui de São Paulo, foi constatado que estavam extremamente estressadas, até um pouquinho machucadas em alguns pontos. E, cara, elas passavam fome. Elas muitas vezes não comiam. Elas viviam em caixa que com certeza não é um habitat para uma cobra, né? E todas foram... nenhuma delas tem um registro no IBAMA. Então, provavelmente todas são oriundas de um tráfico ilegal de animais. E é sobre isso que queríamos falar, esse tráfico ilegal de animais que move milhões aqui dentro do Brasil. Vale lembrar que essas cobras acabam sofrendo disso e faz com que esse garoto não seja somente um estudante de medicina veterinária, mas sim realmente um criminoso, né? E podendo pagar uma multa que varia entre 500 e 5 mil reais. Então, é um caso extremamente complexo, e tudo bem que o garoto realmente ficou mal e tudo mais, e falam que ele era um entusiasta de répteis, ele amava répteis, mas a forma como ele obteve as cobras mostra que talvez ele não tenha exatamente o que precisa para se ter um réptil legalmente. Logicamente, por isso, ele teve que apelar por um tráfico ilegal desse tipo de animal. E, bom, esse garoto, por ser um entusiasta, ele ainda tirava foto com várias crianças com esses répteis, com essas cobras mesmo, que algumas eram venenosas, como a própria naja. Isso é um grande perigo, né? Porque se uma cobra dessa fugisse, podia causar um outro transtorno que, além de ser para a cobra, também seria para um outro ser humano, né? Então é um problema muito grande que a gente tem nesse estudante de medicina veterinária. E, com isso, resolvi chamar a nossa âncora maravilhosa, Lira, que é aqui, nossa estudante de medicina veterinária também, que hoje vai falar um pouquinho mais sobre esse tráfico ilegal de animais. Boa noite, Lira. Pode, por favor, Boa noite, prosseguir. Ré. Obrigada. Bom, o comércio de animais silvestres, ele é um grande problema que está afetando a fauna do mundo todo e a maioria das pessoas elas nem se dão conta desse problema, né? Tanto que mesmo que o animal já tenha nascido em viveiro, em criadouro, ou em cativeiro, ele vai sofrer, porque, como você disse, ele não está no seu habitat natural e ele não está seguindo os seus instintos naturais. E 26% dos donos de animais silvestres não sabem que eles não são domésticos. E aqui no Brasil, a espécie preferida é a ave. Tanto que em São Paulo, das 7 milhões de aves que existem, 3 milhões vivem em ambiente urbano. Tipo, não estão no seu habitat. E a preferida das aves aí entre os brasileiros é o papagaio verdadeiro, que apesar de ser natural daqui da América do Sul, ele é comercializado com registro em 56 países. E, tipo, isso é um problema, porque não só o papagaio, como várias aves, elas precisam estar com outros do seu bando. E, tipo, se eles não estiverem, eles sentem depressão, eles ficam estressados, eles arrancam as próprias penas, eles precisam estar juntos, principalmente no momento de alimentação e de pernoite. E esse problema sempre é agravado porque as pessoas, geralmente, elas não recebem as orientações necessárias no cuidado das aves. Então, tipo, quando eles vão no veterinário,
90% dos casos das aves que chegam no veterinário por desnutrição, porque as pessoas não sabem como cuidar delas e mesmo assim elas têm em casa. Vou passar para você falar algumas leis aí para a gente ver como descasa é grande, porque é difícil, né? É muito complicado. Até gostaria de ressaltar alguns números. Peço agora para essa maravilhosa equipe de edição colocar esses números aqui na nossa tela, que a gente vai dar uma lidinha rápido para vocês. Deixa eu até me posicionar corretamente aqui com os dados. Eu gostaria de ressaltar alguns dados para vocês que são bem preocupantes quanto ao tráfico de animais, né? Para quem não sabe, o tráfico de animais hoje move é o terceiro maior comércio ilegal do mundo, né? O tráfico ilegal de animais, óbvio. E ele move muito dinheiro mesmo. Pode falar outro dado, por favor, Lira? Uhum. Bom, as aves são os animais mais encontrados no comércio legal. Pelo menos 2 milhões de espécies são envolvidas no mercado mundial anualmente. E pela beleza, docidade, habilidade de imitar a voz humana, os psitacídeos são as aves mais populares, procuradas como animais exportar, animais de exportação. No caso, os psitacídeos são aves que têm bico curvo, cabeça mais larga, tipo papagaio, as araras. As garças foram muito perseguidas para o comércio das penas, e pelo alto valor comercial, elas eram chamadas de ouro branco. A maior figura do comércio de produtos da fauna é a pele dos répteis, tanto em quantidade quanto em valor monetário. Outro setor que ameaça diversas espécies de répteis é a utilização em pesquisas biométricas ilegais. Bom, eu gostaria também de falar um pouquinho das rotas de tráfico, né? Os principais países exportadores que a gente tem hoje é o Brasil, Peru, Argentina, as Guianas. E os países consumidores, né, de fato, são os Estados Unidos, que é o maior consumidor, Alemanha, Holanda, outros países, né? E, bom, o tráfico no Brasil hoje ele é muito grande, dá para falar que tem os fornecedores, intermediários e consumidores. Lívia, poderia ler outro desses gráficos para a gente rapidinho? Bom, os tipos de tráficos são diversos, né? E entre eles são os animais para coleção, tipo, eles são mais raros, e quanto mais raro, maior seu valor no mercado. Os animais para fins científicos, que são usados porque eles fornecem substâncias químicas que servem como base para a pesquisa de produção de medicamentos. Né? Os animais de pet, que é a modalidade que mais incentivada como o tráfico de animais silvestres no Brasil, e os produtos de fauna, que as pessoas usam couro, pele, penas, garras, presas, para ser usadas como acessórios ou souvenir para o turismo. Vai lembrar, gente, aqui a quantidade de aves em cativeiro por estado, a gente vê que em São Paulo a gente tem um número extremamente alto, cerca de 7 milhões de aves, né? Acho que a Lira pode colocar ainda mais um ponto para a gente nesses dados. Bom, sobre o IBAMA, o 99% do orçamento de 2010 e 2015 foram destinados a outras ações e apenas 1% do orçamento destinado à fiscalização foi aplicado em ações voltadas à fauna silvestre. Em 2013, a fiscalização, apenas 3,18% das ações de fiscalização foram voltadas à fauna silvestre. Então, tipo, para ver que é um descaso aí, né, com os animais. Vale ressaltar um ciclo vicioso, né, que é um tráfico de alimento e comércio legal. O que seria esse ciclo vicioso, gente? Seria quando um traficante ilegal de aves, ele vai lá, por exemplo, e pega aves, e essas aves elas são conseguidas são fiscalizadas pelo IBAMA, e o IBAMA toma elas de volta. E aí eles repassam para alguns centros, né? Que é o caso de vários, como o CETAT, o CREAT e alguns outros. E esses centros, eles dão essas aves para comerciantes legais. E os comerciantes legais vendem legalmente para algumas pessoas. E qual o grande problema disso? Essas aves que foram privadas de seu habitat, elas novamente são privadas de seu habitat. Afinal, mesmo que o IBAMA tome elas novamente, elas não voltam para onde elas vieram, mas sim vão para a casa de um consumidor. Que é uma coisa bem problemática. E sobre isso, vamos começar a falar um pouquinho de leis. E agora eu peço a palavra para começar a falar um pouquinho sobre isso. Gostaria de ressaltar que nossa Constituição, né, em 1988, tem o artigo 225. Nesse artigo se fala da preservação do meio ambiente. Fala que a preservação do meio ambiente é fundamental e que é direito de todo ser cidadão ter o meio ambiente estável, ter um meio ambiente de usufruto para todos os cidadãos e também para a própria fauna e flora do lugar. Então, se pede muito exatamente isso, né? O meio ambiente. Isso é um direito meu, é um direito da Lira, é um direito de você que está em casa, ter esse direito aqui no nosso país. E visto isso, a gente deveria ter uma série de leis que seriam muito mais pesadas, mais árduas, para a gente poder ter e garantir esses direitos, né? No caso, a gente tem em vigência aí uma lei, que é o artigo 29 da lei número 9605/98, que é uma lei de proteção ambiental, que vai falar exatamente de que não pode matar animais, não pode
capturar animais, vender animais legalmente, esse tipo de coisa. Só que vai lembrar que a punição desta lei é uma punição extremamente branda, sendo uma punição de 6 meses a 1 ano de exclusão, né, de cadeia. Então, e aí essa pena, é claro, ela aumenta de acordo com os aspectos do crime. Então, se for uma ave rara, se for uma ave que está em extinção, alguma coisa assim, uma ave ou um outro animal, né? E essa lei não vale para peixes, também vale falar isso, né? Então você vê que as punições elas são extremamente brandas. E além disso, a gente tem em vigente um outro decreto de lei, que é o 6514, que é um decreto de lei aprovado no dia 24 de agosto de 2008. Nele, a gente tem o artigo 24. E esse artigo 24 é um artigo que também retoma esse assunto de tráfico de animais. E nele se tem a multa do pagamento de 500 a 5 mil reais por espécie, de acordo com o animal que foi traficado. Só que aí você pensa, cara, 500 a 5 mil reais é uma multa extremamente branda, né? É uma multa que a gente não consegue pagar, de fato, o transtorno que essa pessoa fez. Primeiro que é uma vida. Então, é muito difícil a gente falar num valor para uma vida animal. Assim como um valor para uma vida humana. E a gente pode falar de que, por exemplo, estudante de veterinária, 5 mil reais pode pesar no bolso dele. Mas uma punição de, sei lá, 50 mil reais. Vamos dar um exemplo. Pegar essa maior punição para 10 espécies. Tem espécies que são caríssimas e muito apreciadas por gente que consome esse tráfico ilegal de aves. E não vale a pena para o cara, tipo, para uma grande empresa, às vezes, grande empresa, digamos assim, grandes empresas ilegais, né, que trabalham com esse tráfico ilegal, para o cara tanto faz como tanto fez essa multa. É uma multa muito pequena. Fora que existem várias laranjas para bancar essa reclusão. E fora que vale lembrar que o máximo de cadeia que você pega por esse crime é 6 anos. Então, acaba se tornando aquele crime que a punição é muito branda. E as pessoas, elas pensam que é muito fácil cometer crimes ambientais, porque literalmente quase não tem punição. A punição ela é muito pequena dentro do nosso país. Isso é um problema muito sério, porque a gente está vivendo em um país onde as punições são muito pequenas para um direito constitucional que deveria ser meu, seu, da Lira e de todos nós. Certo? E vale lembrar também que é um direito dos animais. Afinal, é muito importante lembrar que os animais têm vida. Eles são seres humanos como todos nós. São seres humanos não, né? Eles têm vida como todos nós. São seres vivos como todos nós. Vale lembrar, por exemplo, que um porco ele tem a capacidade de julgamento muito grande. Ele consegue saber o que é o certo e o que é errado. E um porco adulto consegue ter a capacidade intelectual de uma criança de 3 anos. Então você imagina que ele sofre. Todos os animais eles sofrem. Mais inteligentes ou não, eles sofrem muito. Então, vale lembrar desse sofrimento animal. É uma questão muito importante. Para falar um pouco mais de sofrimento animal, chamo novamente a Lira para ela falar o que esses animais sofrem nesse tráfico ilegal, que eles são vítimas, né? Perdão, Rex, a conexão caiu aqui. Tudo bem, Lira, essas coisas acontecem. Em época de pandemia, gravando à distância é a coisa mais corriqueira que existe. Pode continuar sua fala, por favor. Bom, para os animais vindos do tráfico ilegal, além do estresse e do sofrimento, eles oferecem uma comida e água muito escassa para esses bichos. E, tipo, o lugar onde eles ficam é muito pequeno e fechado. Isso é perfeito para a propagação de zoonoses, que são doenças que passam para outras espécies e também para o ser humano. Tanto que nos Estados Unidos, a psitacose, que também é conhecida como febre do papagaio, se dá mais pelo contato do ser humano com o papagaio verdadeiro, que é uma ave da América do Sul. América do Sul. Tipo, contato direto com essa ave como se ela fosse um animal doméstico. Aí a pessoa pega a doença, uma doença que nem é do país dela, por causa do tráfico legal, né? Mas, porém, né, vale lembrar que se você tem um animal ilegal e você não quer mais ter ele, você não pode soltar simplesmente na natureza, porque tem vários critérios que devem ser seguidos. E se você soltar, você pode causar um desequilíbrio no ecossistema, você pode, como o Rex mesmo disse, causar um perigo para a vida de outras pessoas que moram com você ou na sua vizinhança, perigo para a vida do animal, para você mesmo. Então, se você tem um animal ilegal e não quer mais ter esse animal, né, você tem que ligar para o IBAMA do seu estado ou para a Polícia Ambiental. E os critérios para esse animal ser reintegrado na natureza é o aspecto veterinário, ele não pode ter nenhuma doença, porque senão ele pode infectar outros animais, né? O bioma onde você solta ele tem que ser extremamente parecido com o bioma dele, ou até mesmo, né, de preferência. Ele tem que ter recursos naturais no lugar onde você solta, o suficiente para sobrevivência. Ele tem que saber caçar, se alimentar, reproduzir e fugir de predadores sozinhos, porque senão não adianta nada você soltar o bichinho lá no meio da natureza, né? E é isso, basicamente. Bom, vale lembrar dessa última parte, que ali é muito importante,
Afinal, no caso, por exemplo, da cobra naja, né, para quem não sabe, ela poderia se adaptar ao cerrado, né? É muito dito que ela poderia se adaptar ao cerrado. No entanto, não se sabe o impacto ecológico que isso causa, né? Vai lembrar um caso que aconteceu já, de quando pegaram aqueles caracóis africanos, os caracóis africanos, né, para substituir o escargot. E quando colocaram ele na natureza para se reproduzir, ele acabou com o bioma e virou um grande transtorno, é um caso muito famoso. Então, essa importância do equilíbrio ecológico é muito grande, é por isso que a gente não é importantíssimo que a gente não incentive o tráfico ilegal de animais. Afinal, além dele ser problemático para o animal que você está comprando, ele é problemático para todos os animais que estão em volta, que vão ter seu habitat, seu ecossistema totalmente desbalanceado. Agradeço a participação da Lira aqui, como sempre. Lira, gostaria de agradecer muito que você esteve aqui, obrigado, sempre é muito importante para a gente. E, bom, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Convido todos a conhecer eu e Lira, muito mais entrosado ainda e conversando muito mais. Vocês vão perceber que vai estar num clima muito mais zoeiro e debate mesmo, né? Lá na Roxinha, lá no dia 9 de agosto, que é quando estreia. Peço que venham conhecer o nosso projeto. Vai ser um projeto muito legal, com muito conteúdo e muita comédia. A gente vai fazer muita graça nos vídeos, com toda certeza. Conheça também nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo de humor. Provavelmente vai rir bastante. Mas também vai ter sempre vídeos sérios com bastante conteúdo para vocês. Vai lembrar, todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Peço que vocês deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal para o pessoal saber mais dessas notícias. É uma coisa muito importante a gente conseguir mover o mundo sempre visando um futuro melhor e também visando a informação, né? Combatendo sempre a fake news, combatendo sempre a mentira, estamos sempre presentes com você. Agradeço a Lira novamente. É isso aí, galera. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Boa noite.